Muito provavelmente desde 2021, 2022 e nesse ano, que é 2023, você já deve ter ouvido falar sobre os carros elétricos ou carros híbridos que funcionam com combustível a gasolina ou etanol e motor elétrico também. E nesse vídeo nós vamos falar sobre os carros elétricos, como é que eles funcionam. E no final eu vou dizer alguns carros que valem a pena comprar nesse ano de 2023. Mas antes, solta a vinheta. Bom pessoal, primeiramente se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe para nós chegarmos a 2.000 inscritos, que já estamos chegando. Então se inscreva no canal, deixe o like e compartilhe. Bora pro vídeo. Bom pessoal, os carros elétricos vieram com o objetivo de desbancar os carros movidos a combustão, que são os carros de combustíveis fósseis, como a gasolina e o etanol. Por quê? Porque os carros elétricos vão ser muito mais sustentáveis do que os carros movidos a gasolina, por exemplo. Porque os carros movidos a gasolina precisam de ter uma combustão. E a combustão, o resultado de uma combustão completa é CO2, que é o gás carbônico, e água. Mas o gás carbônico é nocivo para a atmosfera. Então, é muito ruim para o meio ambiente e causa muita poluição, como acontece nos dias atuais, no decorrer do tempo. E já existiam muitos carros elétricos em outros países e aqui no Brasil já existia um ônibus elétrico chamado trolebus, que é usado como transporte público. Mas agora, no Brasil, está chegando mais carros convencionais que vão fazer parte da rotina das famílias brasileiras, que fazem parte do mercado de carros de passeio. Bom, quem foi primeiramente o pioneiro de conseguir fazer produções em larga escala, ou seja, em grande quantidade, foi a Tesla Motors, que é lá dos Estados Unidos da América, de Elon Musk. E muito provavelmente você já ouviu falar sobre ela nos dias atuais, porque o Elon Musk é o homem mais rico do mundo e também porque a Tesla valorizou muito as suas ações e ela conseguiu ficar bem famosa com isso porque era praticamente a única empresa que conseguia vender carros elétricos. E também ela é a única empresa que só vende carros elétricos, porque agora, por exemplo, a Ford, a Hyundai, a Toyota estão fazendo carros elétricos, só que elas já vendiam carros de combustíveis fósseis, movidos a gasolina. E agora estão migrando para carros híbridos, que são movidos com motor elétrico e motor de combustível e carros elétricos também. Bom pessoal, o carro híbrido, como eu já falei, tem dois motores e o motor elétrico está ali para auxiliar também. E o motorista pode optar para usar o motor elétrico, por exemplo, numa cidade ou numa viagem também. Mas aí, quando a bateria acabar, tem o reserva, e o reserva é o motor a combustão que é movido a gasolina ou etanol. Então é muito bom, uma boa opção e é mais barata do que carro elétrico. Mas agora vamos entender qual é o funcionamento de um carro elétrico, de um motor elétrico do carro, no caso, e como é que está sendo os preços e essa nova tecnologia que estão lançando. Bom, como o nome sugere, é carro elétrico, ou seja, é um carro movido a eletricidade e não a combustão como nós estamos acostumados. Então o carro elétrico precisa ter uma bateria que precisa ser recarregada. Também precisa ter um inversor, um motor de indução e um sistema de recuperação de energia. A bateria precisa ser recarregável e ela armazena a energia necessária para conseguir mover o carro. E cada bateria de cada carro tem um tempo máximo de descarregamento. Ou seja, como o seu celular tem também. Ele demora algum tempo e depois descarrega, você coloca para carregar de novo e depois de algum tempo ele vai descarregar de novo. E o carro elétrico é a mesma coisa. E é por isso que a bateria também tem que ser recarregável. O inversor faz o quê? Ele converte a corrente contínua em corrente alternada. Falando nisso, eu tenho um vídeo sobre a batalha das correntes de Thomas Edison e Nikola Tesla, que um estava batalhando qual é a corrente melhor. Tá aqui nos cards e depois você assiste depois desse vídeo, no caso. E a corrente alternada, para vocês entenderem melhor, é uma corrente que com o tempo o seu sentido varia, que é o oposto da corrente contínua, porque o sentido da corrente contínua continua sendo o mesmo ao longo do tempo. Mas então, voltando para o carro elétrico, como o carro elétrico é movido a eletricidade, essa eletricidade faz com que o motor gire. E como o motor gira através
através da eletricidade, não precisa ter uma combustão, uma queima de combustíveis dentro do motor, não vai ter aquele barulho que nós estamos acostumados a ver, a ouvir nos nossos carros, nos carros que nós encontramos no trânsito. Então, os carros elétricos são mais silenciosos, muito mais silenciosos do que os carros movidos a combustão. E o que diferencia o motor de veículo elétrico para um motor industrial é o torque. E o torque é a força necessária para você conseguir fazer um objeto girar. Então o motor fica girando, então esse torque vai ser diferente em cada motor. E o motor de veículos elétricos precisa de um alto torque, uma alta força para conseguir girar o motor em uma baixa velocidade, porque assim permite que o veículo consiga atender às necessidades de aceleração. E também os motores de carros elétricos precisam de uma construção especial, porque eles vão atender diversas demandas de velocidades, ou seja, eles vão atingir diferentes velocidades. Geralmente, as baterias para mover os motores são formadas por íons de lítio. E um motor de um carro elétrico tem eficiência até 3 vezes maior do que um motor de carros movidos a combustão, a combustíveis fósseis. E eu já vi até um vídeo de um cara fazendo uma arrancada com um Tesla, e com aquele sedã do Tesla. E ele conseguiu atingir 100 km por hora em apenas 2 segundos, se eu não me engano. E em fins de cálculos, para nós tirarmos uma média, os carros elétricos precisam de apenas 20 kWh para percorrer 100 km. Já os carros movidos a combustíveis fósseis precisam de 10 litros de combustível para rodar os mesmos 100 km. Isso é em média. E é lógico que um motor elétrico é muito mais simples do que um motor a combustão. E é por isso que o motor elétrico é muito mais eficiente do que o propulsor de carros a combustão. E esse motor de carros elétricos tem um rotor e um estator, anexados a uma carcaça. E com os estudos de Nikola Tesla, conseguiu criar esses motores. E Tesla também foi um dos criadores, foi o primeiro criador de um motor desse tipo, que não precisa de ímãs permanentes. O que é necessário é uma bombina, que são fixadas no estator e geram um campo magnético de corrente alternada. Então, esse campo magnético induz a tensão e a corrente, o que faz o motor girar. E isso tudo é um assunto de eletromagnetismo que tem participação de Maxwell e de Nikola Tesla. O giro do rotor tem uma velocidade menor, geralmente, do que o giro do próprio campo. Então é por isso que ele é chamado de assíncrono. Mas também tem um motor elétrico de ímã permanente, que também pode ser chamado de síncrono. E ele utiliza placas eletromagnéticas em volta do estator. E é lógico que o rotor gira em sincronia com o campo magnético. E esse motor, que é chamado de síncrono, tem um aproveitamento maior de energia, gerando também mais torque. E é lógico que para conseguir funcionar precisa da bateria, como eu falei para vocês. E a bateria vai acabar descarregando por conta da utilização dela. E é claro que ela vai descarregar porque está utilizando. Por isso que precisa de equipamentos, de carregador. Já a Tesla, ela já conseguiu colocar campos, pelo menos lá nos Estados Unidos, campos de recarregamento dos seus carros. E as pessoas, os compradores, conseguem recarregar os carros sem precisar ir em casa para recarregar. Porque cada carro elétrico vem com um carregador, mas esse carregador só consegue carregar em casa. Porém, quanto mais carros elétricos estiverem rodando pelas cidades, mais postos de recarregamento de carros elétricos vão surgir. E agora eu vou citar alguns carros elétricos que a indústria automobilística e alguns especialistas estão indicando para o seu primeiro carro elétrico, ou quem sabe o segundo. O primeiro é o Renault Kwid. Ele consegue percorrer até 265 km. O segundo é o Caoa Chery iCar, que consegue rodar 282 km. O terceiro é o Peugeot E208, que consegue rodar 362 km. E o quarto e último é o Mini Cooper, que consegue rodar 234 km. Mas é lógico que vocês vão pesquisar todas as características dos carros que vocês vão comprar. Esse foi o vídeo sobre carros elétricos. Espero que vocês tenham gostado do futuro dos carros e ter um futuro também mais sustentável com a eletricidade. Então se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho, compartilhe, assiste esse vídeo que está do meu lado. E é isso. Até o próximo vídeo. Valeu e abraço!